Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Intercessão. Querido irmão, querida irmã, não pare nunca de interceder. A intercessão é uma das maiores ferramentas que o Senhor Jesus nos deu, nos deixou, para que nós venhamos alcançar as mais incríveis vitórias. Nunca deixe de interceder. Eu vou trazer uma palavra de Deus aqui, para você ter ideia da operação de Deus através da intercessão. Deus levanta intercessores em favor dos seus projetos, não dos projetos humanos, dos projetos de Deus. Portanto, fica essa dica, fica aí com essa pequena orientação. Continue intercedendo, é possível sim aquele que crê. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 34 ao 42. Levantando-se, porém, no sinédrio, certo fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que por um momento levassem para fora os apóstolos. Os apóstolos estavam presos pelo sacerdócio, pelo sinédrio. Então lhes disse: israelitas, tenham cuidado a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Algum tempo atrás levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este ajuntou cerca de 400 homens. Ele foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos atrás de si, mas também este morreu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Por isso vos digo, deixai em paz esses homens, libertai-os, pois se este propósito ou esta obra é de homens, fracassará. Mas se é de Deus, não podereis contra ela, para que não aconteça serdes também achados lutando contra Deus. E concordaram com ele, tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem no nome de Jesus, então os deixaram ir. Os apóstolos acabaram de apanhar, mas olha só a reação dos apóstolos. Os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, alegrando-se, porque tinham sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Hoje nós temos crentes cristais, não pode tocar que quebra. E todos os dias no templo e nas casas não paravam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Queridos irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos aí diversos eventos. Entre eles, no capítulo 1, versículo 8, nós temos aí a orientação de Jesus para não se ausentar de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. No capítulo 2, nós vamos ver aí a efusão, a descida do Espírito Santo, naquele cenáculo onde tinha quase 120 mil pessoas. No versículo de número 14 do capítulo 2, o apóstolo Pedro faz um grande discurso e ganha aí quase 3.000 almas, está lá no versículo 41. No capítulo 3, a cura na Porta Formosa. No capítulo 4, Pedro perante o sinédrio, e encerraram eles na prisão. E depois eles ganham quase 5.000 almas. E ali havia também a divisão dos bens entre os irmãos. No capítulo 5, Ananias e Safiras, eles vêm mentindo ao Espírito Santo e acabam recebendo em si mesmo o resultado da sua mentira. E ainda no capítulo 5 nós vamos ver aí o livramento dos apóstolos da prisão. E agora, no capítulo 5, versículo de número 34 a seguir, nós vamos ver aí a intercessão de Gamaliel. Tá bem? Nós precisamos dizer aqui duas situações. A primeira, que a igreja acabara de ser fundada, estavam acontecendo muitos milagres, muitas coisas, estava convulsionando a Palestina, porque a notícia é que Jesus havia ressuscitado e agora havia um levante
daqueles que começaram a ser chamados de cristãos. E o segundo momento, a segunda situação, é que os apóstolos estavam então obedecendo a Deus. Ainda no capítulo 5, anterior ao versículo 34, nós vamos observar que Pedro, quando estava lá indo para a prisão, mandaram que ele se calasse, não falassem mais naquela doutrina ou daquele Jesus que ora dizia ser ressuscitado. E o apóstolo Pedro, com muita propriedade, disse: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Glória a Deus. Será que essa palavra vale até hoje? Bem, aí nós vamos ver agora então, com tantos e vultuosos acontecimentos, o tribunal, o sinédrio, vai lá e pega os apóstolos e prendeu-os. Porque o sinédrio era quem julgava as causas civis e religiosas. E nesse sinédrio tinha lá a pessoa desse Gamaliel, onde foi o grande instrutor aí de Saulo, ora mais tarde chamado de Paulo. Esse Gamaliel significa o seu nome, recompensa de Deus. E esse homem estava entre aqueles que faziam parte do tribunal, do sinédrio. Esse homem Gamaliel é a tipologia do intercessor, do paracleto, daquele que nós conhecemos muito bem, do Deus Espírito Santo. Naquele momento, são tirados para fora os apóstolos. Deram um tempo para os apóstolos e agora ali entra essa figura do Espírito Santo na pessoa de Gamaliel, e já diz no versículo de número 35, acautelai-vos, acautelai-vos. Eu penso que essa reunião, ela deve ter durado aí em torno de 1 hora ou 2 horas, porque quando Gamaliel passa a proferir palavras, eu já entendo que houve ali uma pesquisa, uma prévia pesquisa, e agora estava acontecendo ali uma discussão sobre os fatos levantados. E observe, fatos e contra fatos não há argumento. E aí diz então o Gamaliel, israelitas, tenham cuidado a respeito do que haveis de fazer a esses homens. E aí, irmãos, o Gamaliel propõe o seguinte tema. Levantou-se aí um tal de Teudas, e o seu nome significa ensinador falso. Você já vê a metáfora do próprio contexto, E dizia ele que ele era o Cristo, e mesmo mentindo, ensinando errado, ele conseguiu aí 400 seguidores, e lá no meio da caminhada foi morto, não ressuscitou. Isso que é interessante, viu? Foi morto e não ressuscitou, onde, num primeiro momento, seus seguidores ficaram dispersos, e depois eles viraram em nada. O que nós podemos ver, então, irmãos, é que, num primeiro momento, eles estavam entendendo ali que, ora, se é de Deus, não toca. Continuaram a discussão. E lá no versículo de número 37, o próprio Gamaliel diz assim: levantou-se Judas Galileu, lá da região que veio Jesus, Então você pode ver assim, bem parecido com Jesus. Primeiro levanta um falso e depois um bem parecido com Jesus. Isso que é interessante, Enganando a muitos, porque a Bíblia diz, levou muita gente após ele. Alguém que quer se colocar no lugar de Jesus, Mas também esse Judas, esse Galileu, pereceu. Também não ressuscitou. Observe, seus seguidores foram reduzidos a nada. Glória a Deus. E lá no versículo 38 eu quero ler: por isso vos digo, deixai em paz esses homens, libertai-os, pois se este propósito ou esta obra é de homens, fracassará. Minha gente, o grande crivo de nós identificarmos o cristão
é pelos frutos. E aí não há discussão. O grande crivo de nós identificarmos se a obra é de Deus é que ela vai permanecer. Como nos exemplos de versículos 36 e 37, desapareceu. E é isso que Gamaliel está dizendo: solte de suas mãos a igreja, deixa que ande, porque se for de homens, vai perecer. Entretanto, se for de Deus, prevalecerá. Aleluia! Ai daquele, irmão, que se levanta contra as igrejas do Senhor. Eu quero melhorar a frase. Ai daqueles que se levantam contra as que ainda são igreja do Senhor, porque muitas já deixaram de ser, estão se desfazendo, se desmantelando, minguando, provando o texto bíblico. Se está na mão de Deus, permanece. Se não está na mão de Deus, desaparece. Mas não é um assunto nosso, porque o Gamaliel nos deixou exemplo. Não toca na igreja, deixa para lá. Esse é um assunto de Deus que, ao natural, irá se consolidar ou, ao natural, irá se desfazer. Tá bem? Muito bem. No versículo 39, mas se é de Deus, não podereis contra ela, para que não aconteça seres também achados lutando contra Deus. Quando se luta contra uma igreja que é de Deus, não importa o tamanho, se tem lá 2 pessoas, porque a Bíblia diz, onde estiver 2 ou mais, se tiver lá no mínimo 2 pessoas, é constituída a igreja de Cristo, não pode ser desfeita. Aleluia! E ai daquele que toca nesses 2, ai daquele que toca na pequenininha, como também ai daquele que toca naquela que ainda é igreja. Versículo 39, o Gamaliel está dizendo, sendo de Deus permanecerá. O homem não poderá destruir. Combater contra a igreja é combater com Deus, ou combater contra Deus. Combater contra você é combater contra Deus, porque nós sabemos que há 2 significados, no mínimo 2 significados para a igreja. Primeiro, o templo, onde é separado para fora, né? E primeiro, o templo, eclésia do grego, onde as pessoas se reúnem no mesmo sentimento, para adorar, orar e ouvir a sua palavra. E num segundo momento, nós somos o templo do Espírito Santo, portanto, a segunda definição de igreja somos nós mesmos. Mas nenhuma é sozinha, as 2 precisam estar juntas para se complementarem. Muito bem, no versículo 40, e concordaram com ele, tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem no nome de Jesus, então os deixaram. Ora, irmão, eles estavam ali prontos para ser assassinados, mortos pelo amor de Cristo. Eles estavam ali dispostos a ir até o fim. E eles agora apanharam por causa de Jesus. Eles tiveram o privilégio de serem açoitados pela doutrina de Jesus, pelos conceitos de Jesus, pelos conceitos do Evangelho. Esse é o verdadeiro cristão, que apanha por causa de Jesus. E esse é o verdadeiro crente. E eles ficaram muito felizes. Aí observe, estavam ali dispostos a morrer, apanharam e receberam a ordem: não preguem sobre Jesus. Você acha que eles não pregaram? É só você continuar lendo Atos dos Apóstolos, dos 6 a seguir, e você vai ver a extraordinária história da igreja, onde muitos dos nossos irmãos, seguindo o exemplo dos apóstolos, que não mediram esforços e até mesmo sofreram pelo Evangelho o que os novos cristãos fizeram. Amém? Açoitaram e mandaram que se calassem. E acabaram soltando os apóstolos. Observe, 41. Os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, alegrando-se
porque tinham sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Eles foram açoitados, mas a Bíblia está falando que o que doeu mais foi a afronta, o dizer para que se calassem, né? Hoje é até fora de contexto com que se ensinam por aí um cristão sofrer por Jesus. Não pode. O cristão tem que triunfar, o cristão tem que vencer, o cristão não pode sofrer. Não. Carregar a cruz é um privilégio para os verdadeiros cristãos, mas não confunda. Cruz é aquilo que não merecemos e, consequência, são resultado das nossas atitudes. Açoitaram e eles estavam felizes por terem sido perseguidos quando falaram, né, de Jesus. Graças a Deus. No versículo 42 diz: e todos os dias no templo e nas casas não paravam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. A própria resposta está aí do versículo 40, no 42, que eles não pararam de falar. E a Bíblia diz, todos os dias. A Bíblia diz, 2, no templo. 3, nas casas. 4, ensinavam. E quinto lugar, em um quinto momento, anunciavam a palavra de Deus. Nós vimos aqui um exemplo clássico de intercessão, de intercessor. Aleluia. Nós vimos aqui que vale a pena interceder. O Senhor Deus tinha lá dentro do Sinédrio alguém dele, chamado Gamaliel, que intercedeu pela igreja, porque a igreja não podia parar, a igreja tinha que continuar. E ai daqueles que, de uma maneira ou de outra, estavam ali tentando parar a obra do Senhor. Querido irmão, querida irmã, eu quero te dizer aqui nessa oportunidade, continue intercedendo, e o nome de Jesus vai ser glorificado na tua família. Receba essa palavra em o nome de Jesus. Que Deus abençoe você e a sua família.